Estamos aqui hoje para resolver mais uma questãozinha de regra de 3 composta. Você já sabe regra de 3 composta? Fica com a gente até o final do vídeo, que a tua dúvida sobre esse tema, sobre essa matéria, vai terminar. Vamos aprender juntos? Vamos resolver essa questãozinha juntos. Um motorista de táxi, trabalhando 6 horas por dia durante 10 dias, gasta R$ 1.026 de gás. Qual será o seu gasto mensal se trabalhar 4 horas por dia? Então, sempre o que eu faço, gente, é marcar no texto aquilo que ele quer. Ele quer saber o gasto. Então, isso aqui vai ser o nosso X. E aí, sempre que a gente for resolver uma questãozinha com várias informações assim, uma questão de regra de 3 composta, a gente vai organizar os valores em colunas, numa tabelinha em colunas. E a primeira coluna vai ser a coluna do X, daquilo que ele quer. Se ele quer o gasto, essa vai ser a primeira coluna. Então, temos o gasto, temos o número de horas por dia e temos o número de dias. E ele diz, então, que trabalhando 6 horas por dia, durante 10 dias, ele gasta 1.026. Aí, agora ele quer saber o gasto mensal. O gasto mensal. Se é mensal, gente, aqui é importante. Se é mensal, agora, qual é o tempo? É 10 dias ainda? Não, ele quer saber o gasto mensal. Então, ele quer saber em 30 dias. Em 30 dias, se trabalhar 4 horas por dia. E o gasto? É o que a gente ainda não sabe. E aí, seguindo aqui a receita de bolo das regras de 3 compostas, o que a gente faz? A gente sempre, como a gente tem feito nas outras questões, a gente sempre isola a fração do x. A gente sempre vai saber que cada coluna vai representar uma fração. E na hora de organizar essas frações aqui embaixo, a gente isola a fração do x. 1.026 sobre x igual. Primeira fração, a fração do horas-dia e a fração dos dias. Essas outras frações eu sempre vou multiplicar elas. Só que eu preciso ver se a regra de 3 é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se for diretamente proporcional, vai bastar eu repetir a fração aqui embaixo. Se for inversamente proporcional, eu vou ter que inverter, trocar o numerador com o denominador. E como é que eu faço para saber se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Eu vou, na hora de eu verificar a coluna do horas-dia se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, eu vou fixar a coluna de dias. Vou fazer de conta que os dias não mudaram. Então, vou fazer de conta que permanece em 10 dias. E aí eu digo assim, faço a seguinte pergunta. Trabalhando 6 horas por dia durante 10 dias, ele gasta 1.026. Se ele trabalhar 4 horas por dia nos mesmos 10 dias, veja que é nos mesmos, eu não uso 30, eu uso nos mesmos 10 dias, ele vai gastar mais ou menos combustível. Bom, trabalhando menos horas por dia, ele vai gastar menos combustível. Então, eu imagino que x vai ser menor do que 1.026. Então, vai subir como aqui? Quem é maior, 1.026 ou x? 1.026. Então, a setinha fica para cima. Por que a setinha fica para cima? Porque 1.026 vai ser maior do que x. E o 6 e o 4? Quem é maior aqui, 6 ou 4? O 6 é maior. Então, a setinha fica para cima. Como as duas setinhas ficaram para cima, a gente diz que é diretamente proporcional. Então, basta a gente repetir a fração aqui embaixo. 6, 4. E aqui o número de dias. Se quando eu fui analisar a coluna horas-dia, eu fixei a coluna de dias, quando eu for analisar a coluna de dias, eu fixo a coluna de horas. E aí eu pergunto, trabalhando durante 10 dias, a 6 horas por dia, ele gasta 1.026. Se ele trabalhar por 30 dias nas mesmas 6 horas por dia, ou seja, eu não uso 4, eu uso 6, eu fixo 6, 30 dias nas mesmas 6 horas por dia, ele vai gastar mais ou menos combustível? Ele vai gastar mais. Então, x vai ser maior que 1.026. Agora a setinha está para baixo. Vamos ver a coluna de dias. A coluna de dias aumenta para cima ou para baixo? 10 é menor que 30. 30 é maior que 10, então aumenta para baixo. Como as duas colunas estão aumentando no mesmo sentido agora, continua diretamente proporcional. Então, eu vou repetir aqui a fração 10 sobre 30. Aí você pode perguntar, mas as setinhas ficaram em sentidos opostos.
Não importa, porque o que importa é quando você está analisando isoladamente cada quantidade com X. Olha só. A coluna de horas por dia, na hora que você analisou com X, ela cresceu no mesmo sentido do X, então é diretamente. Não importa se na hora de analisar a coluna dias, a setinha ficou para baixo. O que importa é que, isoladamente, analisando a coluna gasto com a coluna dias, as duas setinhas ficam no mesmo sentido. Então, nos dois casos, nós temos regra de 3 diretamente proporcional. E agora aqui eu já posso cortar 0 com 0, né? Numerador com denominador. E aqui eu posso simplificar também. Por 2, 6 vai virar 3, 4 vai virar 2. Então vai ficar 1026 por x igual a 3 sobre 2 vezes 1/3. Posso simplificar 3 com 3, vai ficar 1 e 1. Então vai ficar 1026 sobre x é igual a 1 sobre 2. Logo, x igual a 2 vezes 1026, que é igual a 2052. Então, em 30 dias, trabalhando 4 horas por dia, ele vai gastar 2.052 reais de gás. É isso, gente. Terminamos. E aí, você acertou? Você errou? Você tem alguma sugestão? Escreve aqui nos comentários do nosso canal, nos comentários desse vídeo, e não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal, porque em breve estaremos divulgando muito mais questões e é a sua oportunidade de estar aprendendo matemática com a gente. Você é sempre muito bem-vindo. Nos vemos em breve, hein? Tchau, tchau!